Professor, a gente percebe que nas espécies existe uma espécie, vamos dizer assim, de sociedade organizada, como o caso das formigas. Existem muitos insetos, na verdade são chamadas relações ecológicas. Cada espécie tem uma relação com outra espécie ou entre si. No caso da formiga, da abelha, do cupim, eles são chamados insetos sociáveis, ou seja, eles têm uma característica de dividir as suas funções em castas. Certo? O que é dividir em castas? Cada ser naquela colmeia ou no formigueiro, certo? Ou no cupizeiro, já nasce com uma função pré-determinada. Ele já nasce com a característica para fazer aquela função. Por exemplo, na colmeia, a rainha, ela nasce para quê? Para procriar. A função dela é formar os ovos, certo? E garantir o crescimento da colmeia. O zangão é fecundar essa fêmea, essa rainha. O zangão, na verdade, é o único macho fértil de toda a colmeia. E nós temos as operárias, que são aquelas que trabalham para sustentar o funcionamento dessa colmeia, indo atrás de alimento, garantindo a nutrição de cada indivíduo formado. Então, ela é responsável por isso. Então, há uma divisão em sociedade mesmo, como a gente tem a nossa divisão em sociedade, com cada um no seu trabalho, também uma divisão social. Agora, uma coisa interessante é no caso dos gafanhotos, que tem uma sociedade organizada sem um líder. É, bem interessante nesse grupo. Essa questão, ele não tem um líder básico, mas ele forma o que a gente diz, nos gafanhotos, ele forma o que a gente chama de nuvem de gafanhotos. Eles se associam para comer. A sociedade dele é basicamente funcional para atacar algum ambiente, para ir atrás de alimento, certo? Eles se agrupam para ir atrás daquele alimento, porque o prejuízo que ele ia provocar é muito pequeno e para ele em si o ataque não seria muito vamos dizer, lucrativo para ele. Ele em grupo, ele consegue devastar um local muito maior, certo? É uma associação momentânea, não por liderança. Não existe a liderança real. No outro grupo, no caso que a gente falou primeiro, ele tem o inseto líder ou o animal líder, que comanda todo o processo. Mas o gafanhoto, ele tem essa característica aí. Já em outros grupos, já existem animais mais solitários. Existem alguns grupos de animais que cada animal ele vive no seu habitat isolado mesmo. Na verdade, ele só vai se agrupar no momento da reprodução, quando ele precisa do processo reprodutivo. Aí ele se agrupa para a reprodução e logo depois se separa para a sua vida normal, volta para a sua vida normal. Isso aí em cada grupo. Mas tem grupos também que se associam o tempo todo. E tem outros grupos que a sociedade acontece momentaneamente. A gente poderia citar os leões. Os leões com as leoas que ele tem na savana, ele tem uma relação com elas, mas se chegar outro leão e competir com ele e ganhar nessa competição, ele é afastado. As fêmeas não querem ele. E na verdade as fêmeas fogem do outro leão também. Por quê? Se elas tiverem filhote, ele mata os filhotes. Ele não quer concorrência e ele quer que ela chegue no cio o mais rápido possível. Porque aí é a competição por a parte sexual. Você no início falava sobre a questão da evolução e eu queria que você explicasse, existem espécies que deram origem a outras espécies vivas de forma diferente? Por exemplo? Existe. Na verdade, vamos falar um pouquinho da humana. A humana eu acho uma das mais interessantes quanto à evolução. A gente tem fósseis de todas as espécies de hominídeos que já existiram até agora e que a gente tem esses fósseis. Mas parece que tem um elo perdido aí, né? Tem. Na verdade é a questão que o povo diz, a gente veio do macaco. Muitas vezes eu já tive alunos me perguntando isso. Eu explico, não, a gente não veio literalmente do macaco. Na verdade existe um animal, um ancestral comum, e esse ancestral ele se adaptou de forma diferente a vários ambientes. E essa adaptação diferente foi o que permitiu formar-se os vários grupos que nós temos hoje. Na espécie nós temos os humanos, nós temos o gorila, temos o chimpanzé, todos vieram desse ancestral comum. Que o quê? Como o ambiente não é igual para todos eles se adaptaram de formas diferentes. Eles ganharam características de formas diferentes. Uma da maior evolução dos primatas, se você olha para a fase inicial, uma das maiores evoluções foi exatamente esse dedinho aqui. Aí você diz, o que é que tem de importante nisso aqui? A capacidade de manuseio. Você pega um animal como o macaco e o humano, você vê que ele tem uma capacidade de manuseio com as ferramentas, com as coisas, muito maior do que qualquer outro ser. E essa capacidade desenvolveu o cérebro.
ajudou a desenvolver o cérebro. Então isso aí é uma prova da evolução gradativa, ela é gradual e ela não obrigatoriamente tem que fazer o mesmo ser vivo desenvolver só para aquela característica. Ele pode se desenvolver de formas variadas. Isso depende da influência do ambiente e de outros fatores externos. A gente acredita naquele Big Bang, certo? E há 4,5 bilhões de anos se formou o nosso planeta. E nessa evolução, o que aconteceu? Houve uma diminuição da temperatura, primeiramente, foi havendo essa diminuição. Com a diminuição da temperatura, certo? Permitiu, porque chovia, caía água, mas nunca a água se formava ou se aglomerava. Ela evaporava por causa da temperatura. Quando começou a haver esse aglomeramento de água, certo? Formando os pequenos oceanos, ou como a gente chama na biologia de sopa nutritiva, porque nesse material que se formou, com as tempestades, raios e vários outros fatores, as substâncias químicas que existiam originalmente, nitrogênio, carbono, vapores de água, certo? Que existiam no ambiente, eles foram se misturando. As reações químicas aconteceram por causa dos raios, tempestades, vários fatores que aconteciam ali, ajudavam essa mistura. E essa mistura química foi que formou o primeiro ser vivo. Foi exatamente essas reações químicas acontecendo. Então essa reação química acontece aleatoriamente. E esse aleatório formou as primeiras proteínas, como a gente poderia falar, e essa proteína, ela ganhou características. A vida teve origem numa coisa que não tinha vida. Que não tinha vida. Certo? Foi gradativamente mudando e formou-se os organismos vivos que existem hoje. Essas reações químicas, essas mudanças foram permitindo o surgimento de seres vivos. É por isso que há essa briga, porque encontraram em Marte água e acham que lá vai ter ser vivo. Há uma briga muito grande se vai ter ou não. Difícil é chegar lá e poder averiguar isso completamente. Então nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco e você não sai daí. Esse é o macaco uacari branco, que é encontrado na Amazônia. O animal tem como principal característica física a cara vermelha. O desmatamento da região e a caça ilegal, já que habita terras indígenas dos Yanomamis, são os fatores que afetam a sobrevivência da espécie, que pode desaparecer num futuro próximo. Então, fique atento e denuncie o crime ambiental. Ligue para o Linha Verde do IBAMA, no número 0800 61 80 80 ou pelo e-mail linhaverde.sede@ibama.gov.br.